Top 5 fundos imobiliários de tijolos de base 10 para você estudar, analisar e investir nesse ano de 2025 para receber dividendos aí já no próximo mês. No vídeo de hoje eu vou trazer 5 excelentes opções de FIIs baratos, descontados e que pagam bons dividendos aí para você. Seja muito bem-vindo ao canal FIIs com Neto Pereira e já escreva aqui embaixo nos comentários o seu nome e a cidade de onde você está assistindo esse vídeo que eu quero saber. E o primeiro fundo imobiliário aqui que eu trago para vocês é o CPSH11, fundo imobiliário de tijolo do segmento de shopping center, um segmento aí que a gente não tem tantos FIIs de base 10. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 9,00, exatamente nesse valor. O seu dividend yield nos últimos 12 meses, 13,37%, uma excelente rentabilidade para um fundo imobiliário de tijolo. O seu P sobre VP 0,77, 23% de desconto em relação ao seu preço justo. Liquidez média diária de 4,4 milhões por dia, você não vai ter problemas em negociar cotas desse FII. E ele teve uma variação negativa nos últimos 12 meses de 4,56%. E você pode ver aqui que a cotação dele, já considerando aqui os rendimentos, você pode ver que a cotação veio caindo aqui ao longo do tempo, chegando aqui na mínima em dezembro. Então é uma excelente oportunidade aí para você aproveitar esse desconto nesse FII. Então ele é um fundo imobiliário de tijolo do segmento aí de shopping center. Seu número de cotistas não chega nem a 15 mil. O seu valor justo seria R$ 11,71. Então olha só como ele está descontado aí no mercado secundário. A sua vacância física é de 4,5%, né? Uma vacância bem controlada. Lembrando que vacância física mede a porcentagem dos espaços vagos dentro de um FII de tijolo. Quanto maior for essa porcentagem, pior para o fundo, porque ele depende da renda dos aluguéis. E espaço vago não gera renda. O seu valor patrimonial quase chega a R$ 1 bilhão e o seu último rendimento foi de 10 centavos por cota. Então ele é um fundo imobiliário, né, que foi criado em 2023, então ele não tem nem 5 anos aí de existência, e a sua rentabilidade ela vem crescendo aqui ao longo do tempo, assim como seus dividendos são bem estáveis, e ele vem entregando esse valor de 10 centavos desde janeiro deste ano. E o próximo pagamento vai ser efetuado aí no dia 25 de abril. Então, abrindo o relatório gerencial aqui do fundo, você pode ver que ele foi criado em fevereiro de 2023. Ele é gerido pela Capitânia, uma gestora aí de fundos imobiliários que muitos gostam, outros não. Tem fundos imobiliários aí como o CPTS11, por exemplo, que eu não sou aí muito a favor aí da gestão. Mas nesse caso aqui, nesse fundo imobiliário em específico, eu estou gostando aqui da gestão da Capitânia nesse FII. Então é uma gestora aí que divide opiniões. Então aqui nos comentários do gestor, ele faz um panorama aí geral do cenário macroeconômico e também do aumento das vendas dos shoppings que aumentaram para esse fundo imobiliário. E aqui ele destaca 4 shoppings desse fundo imobiliário, né, que representam aí uma grande porcentagem das receitas. O Cidade Jardim, Iguatemi Fortaleza, Iguatemi Alphaville e Praia de Belas. Inclusive, se você conhece algum desses shoppings, se você frequentou, escreva aqui embaixo na área de comentários, dando a sua opinião se são mesmo bons shoppings. Aqui ele destaca o aumento no número de cotistas, né? Um fundo imobiliário que vem realmente chamando a atenção aí de muitos investidores por ser acessível, né? Um fundo imobiliário aí de tijolo de base 10 e também por ter uma boa gestão. Então, partindo aqui para os resultados do FII, ele gerou aqui um resultado de 7,1 milhões de reais em fevereiro de 2025, o que resultou aí em 9 centavos por cota, e ele distribuiu para os seus cotistas 7,9 milhões de reais, quase 8 milhões de reais aí para os seus cotistas em dividendos, né, equivalentes a 10 centavos por cota. Então ele distribui um pouco mais do que ele arrecadou. Sempre é bom o contrário, que o fundo imobiliário distribua em dividendos um valor menor do que seu resultado líquido. Mas se a gente vir aqui em janeiro, ele gerou um resultado aqui de 12,6 milhões de reais e ele distribuiu 7,9 milhões de reais. Então isso não tem gerado aí um grande problema para o fundo imobiliário. E aqui o fundo imobiliário informa seus passivos, sendo que as obrigações correspondem a 112,6 milhões de reais. Para um fundo imobiliário aí que tem quase 1 bilhão em patrimônio,
né, essa alavancagem é ok. E aqui você pode conferir os 10 shoppings que fazem parte aí do portfólio do CPSH11. Você pode ver que a área própria aí do fundo corresponde a 38,8 mil metros quadrados. A participação que ele tem nesses shoppings todos corresponde a 8,6%. Mas isso não significa que não seja um fundo imobiliário bom. E aqui você pode ver que o shopping que tem maior área bruta locável é o Iguatemi Fortaleza, com 21%, seguido aqui do Iguatemi Alphaville, 14%, e Cidade Jardim, 13%. E o shopping que gera maior resultado operacional líquido para o fundo é o Cidade Jardim, 21,9%, seguido do Iguatemi Fortaleza, 18,5%, e do Iguatemi Alphaville, 13,7%. Com relação ao seu resultado operacional líquido, o estado aí que gera maior receita para o fundo é o estado de São Paulo, 62,2%, seguido aqui do Ceará, 12,7%, Rio Grande do Sul, 12,8% e Rio de Janeiro, 13,2%. E aqui você pode ver as vendas por metro quadrado, como veio aumentando aqui ao longo do tempo, e também o seu resultado operacional líquido, como veio também aumentando ao longo do tempo. E aqui são todos os ativos que esse fundo imobiliário tem, né? Inclusive você pode ver aqui as fotos, né? O endereço, a localização, a BL própria, tudo detalhado aqui para você. Eu vou deixar os 5 relatórios gerenciais aqui embaixo na descrição do vídeo para você baixar e ler com calma. Já o segundo fundo imobiliário de base 10 é o GARI 11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 8,61, seu dividend yield 12,21% aí nos últimos 12 meses, o seu P sobre VP 0,93, 7% de desconto em relação ao seu preço justo, liquidez média diária de mais de 5 milhões por dia, e ele teve uma variação positiva de 6,4% aí nos últimos 12 meses. Você pode ver que a cotação dele, considerando os rendimentos, ela vem subindo aqui ao longo do tempo, mesmo com essa crise que teve aí em 2024, né, começo ali de 2025. Então ele é um fundo imobiliário de tijolo do segmento híbrido, ele investe aí tanto em imóveis do segmento de logística, como também de renda urbana. O seu número de cotistas quase chega a 315 mil, o seu valor justo hoje seria R$ 9,22, então também está descontado aí no mercado secundário. Seu último rendimento, 8 centavos por cota. Sua vacância física está zerada, o que é um ponto bem positivo aí para você cotista. E o seu valor patrimonial é de 1,3 bilhão de reais. Aqui você pode ver que a rentabilidade desse FII vem aumentando aqui ao longo do tempo, assim como seus dividendos são muito estáveis. Ele vinha entregando aqui 9 centavos em dividendos no ano de 2024 e agora nesse ano de 2025 ele baixou aí para 8 centavos por cota. E o último pagamento foi efetuado aí no dia 7 de abril. E você pode ver aqui no relatório gerencial que esse fundo imobiliário ele tem 39 ativos aí no seu portfólio. Ele tinha 40, porém ele vendeu um recentemente. O prazo médio aí dos seus contratos é de 12,7 anos, contratos atípicos e com multa integral. A vacância física e também financeira do fundo estão zeradas. Lembrando que vacância financeira é tudo aquilo que o FII deixa de arrecadar, seja por vacância física, prazo de carência ou calotes financeiros. E aqui no relatório gerencial tá mais atualizado aqui o número de cotistas, já supera aqui 326 mil. Então aqui o gestor do fundo ele faz um panorama aí de todo o cenário macroeconômico. É bem importante que você leia os comentários do gestor do FII que você investe para você ficar antenado das tendências e da posição aí do fundo. Aqui ele comenta justamente essa venda do BRF Visa e aqui ele comenta da expectativa de venda de ativos. Surpreendentemente, o mercado segue bastante movimentado quanto ao interesse por ativos logísticos e de varejo. E a gestão permanece atenta e proativa na análise dessas oportunidades. Então, o gestor aqui do fundo, ele comenta aqui que nesse ano de 2025 vai manter essa gestão ativa. E isso é muito bom para um fundo imobiliário de tijolo. Aqui você pode ver o guidance, ou seja, a projeção de dividendos para o primeiro semestre de 2025, que vai ficar aqui entre 9 centavos
e 0,083 centavos. Então, o fundo imobiliário aí segue nesse mesmo patamar em dividendos. O resultado aqui de fevereiro foi de 15,4 milhões em receitas, o total de despesas foi de 12,8 milhões de reais. O fundo ele gerou um resultado líquido de 12,6 milhões de reais e ele distribuiu um pouco menos, 12,3 milhões de reais, equivalentes a 0,083 centavos por cota. Então isso é muito bom, porque ele gera um resultado nesse valor e distribui em dividendos um valor um pouco menor. Então atualmente o fundo imobiliário tem 39 ativos no seu portfólio de renda urbana e também de logística, contratos 100% atípicos, ou seja, de longo prazo, e com multa integral, ou seja, se o inquilino ele quiser sair antes, ele vai ter que pagar aí o valor remanescente dos aluguéis. E isso é muito bom porque dá uma segurança maior para o fundo imobiliário. O prazo aqui dos aluguéis é de 12,7 anos, 6 inquilinos high grade aí no seu portfólio, espalhados em 9 estados brasileiros. E a gente pode ver aqui que 74% das receitas vem do segmento de renda urbana e 26% de logística. Esse número aqui de logística já foi maior. E o estado que gera maior receita para o fundo é o estado de São Paulo, seguido aqui do Rio Grande do Sul, e o terceiro, a Bahia. E o inquilino que gera maior receita para o fundo é o Carrefour, 35%, seguido aqui da BAT, 22%, 21% Mateus Mix, 18% Grupo Pão de Açúcar, 18% também Air Liquide e 2% Almanara. E aqui você pode ver todos os ativos aí que esse fundo imobiliário tem na carteira. Você pode ver aqui que o indexador principal, aliás, o único, é o IPCA. Então você está protegido da inflação ao investir nesse fundo imobiliário. E aqui você pode ver o segmento também, se é de renda urbana, se é de logística. Então tudo detalhado aqui para você. E esse fundo imobiliário hoje ele tem mais de 512 mil metros quadrados de área bruta locável. E aqui você pode ver todos os ativos, inclusive com as fotos, a localização, tudo detalhado aqui para você. E atualmente a alavancagem aí do fundo imobiliário, deixo eu aqui mais para baixo, para ir lá na alavancagem, que isso é bem importante. A alavancagem aí do FII hoje é de 25%. Hoje o fundo imobiliário ele tem 546 milhões aí em caixa e esse valor seria suficiente hoje para cobrir 10 anos das obrigações aí do fundo. Então o fundo imobiliário tem uma alavancagem um pouquinho maior, sim, porém ele tem contratos atípicos e se ele quiser aí pagar 10 anos de obrigações aí hoje, ele consegue. E se você gosta de fundos imobiliários, eu te convido a se inscrever aqui no canal FIIs com Neto Pereira, ativar as notificações, deixar o seu like, porque aqui eu entrego conteúdo de qualidade e de valor para te ajudar a conquistar suas metas financeiras. Então não perca tempo e considere também a possibilidade de se tornar um membro aqui do canal, apoiando essa divulgação da educação financeira. E partiu aqui para o terceiro fundo imobiliário, lembrando que são 5, então fica comigo até o final do vídeo, que é o GGRC11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 9,51, seu dividend yield de 12,07% aí nos últimos 12 meses, o seu P sobre VP 0,84, 16% de desconto em relação ao seu preço justo, liquidez média diária de 2,7 milhões por dia, e ele teve uma variação negativa aí nos últimos 12 meses de 5,84%. Você pode ver aqui nos últimos 5 anos que essa cotação ela veio subindo aqui a partir de abril de 2023, ela se manteve meio estável ali na Bolsa de Valores, até que em setembro do ano passado essa cotação caiu e agora vem se mantendo nesse patamar aí meio lateralizado aí na Bolsa de Valores. Então ele é um fundo imobiliário de tijolo do segmento de logística, indústria e galpões. O seu número de cotistas supera 151 mil. O seu valor justo seria R$ 11,31. Então olha só como ele está descontado aí no mercado secundário. Seu último rendimento 10 centavos por cota. Sua vacância física é de 1,40%, uma vacância bem controlada, e o seu valor patrimonial é de 1,3 bilhão de reais. E você pode ver aqui que a rentabilidade desse FII ao longo de 5 anos, ela vem crescendo aqui ao longo do tempo,
assim como seus dividendos. E isso é um ponto bem positivo aí para os investidores. E o último pagamento foi efetuado aqui no dia 8 de abril. E abrindo aqui o relatório gerencial do fundo, referente ao mês de março de 2025, você pode ver aqui que ele tem 29 ativos aí no seu portfólio, então é um fundo imobiliário aí bastante diversificado também, e ele tem uma área bruta alocável de mais de 580 mil metros quadrados. Então aqui tem algumas informações importantes do FII, né? Ele foi criado em 2017, ou seja, já passou aí por diversas crises no cenário macroeconômico. Ele tem 8 emissões aí já concluídas e atualmente está fazendo sua 9ª emissão de cotas, ou seja, sua 9ª subscrição. Inclusive eu tenho um vídeo completo sobre essa subscrição aí do GGRC11. Eu vou deixar ele aqui no card e também na descrição do vídeo. E ele tem um prazo mediano aí de contratos, né, de 6,14 anos. Então aqui o gestor do fundo imobiliário também comenta aí do cenário macroeconômico, também comenta aí da taxa Selic, ele também comenta aí no interesse de um comprador em um dos seus ativos, o Centro de Distribuição Pirituba. Aqui ele também informa sobre a subscrição aí do GGRC11, né? Só dando aqui um resumo dessa subscrição, ele tem 4 ativos que hoje pertencem ao HELG11. Esses 4 ativos serão comprados aí pelo GGRC11 através das cotas. O que isso significa? Que o HELG11 ele vai subscrever esse valor aqui de 133,5 milhões de reais em cotas do GGRC11. O HELG11 vai passar a receber dividendos do GGRC11 e os ativos, né, os 4 ativos, eles passarão aí para o GGRC11. Porém, tem um valor ali sobrando, porque o valor total da subscrição é de 250 milhões de reais. Esse é o valor que o FII quer arrecadar. Então é aí que entra você, investidor, né, se vale a pena ou não participar dessa subscrição, exercendo seu direito de preferência. E é aí que eu explico tudo detalhado ali para você nesse vídeo que eu comentei ali com vocês. Ele também comenta de 2 empresas que renovaram aí os seus contratos e também ele comenta aí da Ambev, que também renovou seu contrato com o FII. E isso é muito bom porque a Ambev é a maior fonte de receita aí do FII atualmente. E aqui, em outro fato relevante, o fundo imobiliário ele comenta aí de aquisição de 2 ativos que hoje são do AURB11. O valor da transação será de 156,5 milhões de reais, sendo que vai ser dado um sinal aí de 7,5 milhões de reais e o saldo remanescente a ser pago mediante a compensação financeira de créditos e a assunção dos passivos atuais relacionados aos ativos. E esses são os 2 ativos aí que o fundo imobiliário ele vai adquirir. E aqui são os 4 ativos aí que o fundo imobiliário ele vai adquirir aí do HELG11. Então aqui o fundo imobiliário ele traz 2 cenários aqui após essa subscrição. O primeiro cenário ele traz 34 ativos aí no seu portfólio e o segundo cenário traz 36 ativos aí no seu portfólio. O primeiro cenário tem 40 inquilinos e o segundo cenário 42 inquilinos. Lembrando que atualmente o fundo imobiliário tem 28 inquilinos e 29 ativos aí no seu portfólio. Porém, o prazo dos aluguéis vai diminuir aqui nos 2 cenários em relação ao prazo atual. Então, em março, o fundo imobiliário ele gerou receitas de 13,8 milhões de reais, suas despesas foram de 2,5 milhões de reais, ele gerou um resultado aí antes da distribuição de 11,3 milhões de reais e ele distribuiu 12,2 milhões de reais, ou seja, é um rendimento aí de 10 centavos por cota. Aqui você pode ver que em março, né, a maior receita é de 16% aí da Ambev, seguido aqui da Americanas de 15,1%. Porém, a projeção anual é que a Ambev fique com 13,9% e a Americanas 13,7%. Então isso é muito bom porque ajuda a diluir o risco. Ainda mais Americanas, que a gente sabe aí que não está com a sua saúde financeira lá muito positiva. Em relação aos seus passivos, o valor correspondente à CRIs é de 231,3 milhões de reais.
E as obrigações aí do fundo, 55,3 milhões de reais. Então é um valor aí também saudável para o FII. E aqui a gente consegue ver esse saldo devedor em relação aos CRIs, né? A projeção, que é até 2037, esse saldo devedor ele diminui aí bastante. Porém, a gente está falando de um fundo imobiliário, né? E ele pode, com certeza, fazer outras obrigações aí ao longo do tempo. Mas em relação às atuais, essa é a projeção. E aqui você pode ver que a maior receita vem da região sudeste, né? 60,9%. Seguido aqui da região sul, 18,7%, região centro-oeste, 10,7% e região nordeste, 9,7%. Você pode ver aqui que a grande parte aí dos seus ativos pertencem ao segmento logístico, né, 56,7%, industrial 22,4% e híbrido 20,8%. E o ramo de atividades desses inquilinos é o comércio varejista, 27,9%, alimentos e bebidas, 18,9%, e máquinas, equipamentos, veículos e peças, 18,3%. Então, esses são os três grandes segmentos aí de atividades desses inquilinos. Você pode ver aqui que grande parte aí desses contratos são reajustados pelo IPCA, 92%, e grande maioria vai vencer a partir de 2030, né, 46%. E aqui são todos os ativos que o fundo imobiliário tem aí no seu portfólio, onde você pode ver a área bruta alocável, vencimento, o valor do aluguel, né, tudo detalhado aqui para você. E o quarto fundo imobiliário aí de base 10 para você investir é o HGBS 11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está a R$ 193,83. Aí você me diz, né? Esse cara tá louco, né? Esse fundo imobiliário aí de base, bem dizer, 200. Né? Mas se você não sabe, o fundo imobiliário HGBS 11, ele convocou aí seus cotistas para uma AGE, ou seja, uma Assembleia Geral Extraordinária. E ele quer o voto aí dos cotistas se aprovam ou não um desdobramento de cotas. Ou seja, esse valor aqui vai ser dividido por 10. Ou seja, na prática, você vai aumentar aí a quantidade de cotas, mas o valor ali investido no HGBS 11 vai continuar o mesmo. E o valor que você vai receber em dividendos vai continuar o mesmo. Só que você não vai mais receber R$ 1,60 por cota, né? Você vai receber 16 centavos por cota, né? Porque vai ser feita essa divisão, esse desdobramento. E isso tá para acontecer em breve, tá? Eu tenho um vídeo explicando todos os detalhes desse desdobramento de cotas. Eu vou deixar ele aqui no card e também na descrição do vídeo. O seu dividend yield de hoje é de 10,14%, seu P sobre VP 0,90, ou seja, também está descontado aí para você. Liquidez média diária de 2,9 milhões por dia e ele teve uma variação negativa de 5,27% nos últimos 12 meses. Você pode ver que esse fundo imobiliário ele teve um aumento bastante expressivo a partir de abril de 2023. Ele caiu ali a partir de meados do ano passado, porém agora o fundo imobiliário ele vem crescendo aqui a sua cotação novamente. Então ele é um fundo imobiliário de tijolo do segmento aí de shopping center. Seu número de cotistas supera 126 mil. Seu valor patrimonial por cota hoje seria R$ 215,33. Porém, se a gente fizesse aqui já o desdobramento, seria R$ 21,53. O seu último rendimento, R$ 1,60 por cota. A sua vacância física é de 4,9%, né? Uma vacância bem controlada. E você pode ver aqui que o valor patrimonial do fundo é de 2,7 bilhões de reais. É um valor aí bem gigante. A rentabilidade desse FII ela vem aumentando aqui ao longo do tempo. Esse é um fundo imobiliário que apanhou bastante e enfrentou aqueles desafios da crise sanitária, né? Os shoppings eles foram fechados, então esse FII ele foi bastante resiliente, superou essa rentabilidade baixa e essa rentabilidade ela veio crescendo aqui ao longo do tempo, assim como seus dividendos também vieram crescendo aqui ao longo do tempo. E desde julho do ano passado, ele vem entregando aqui esse valor de R$ 1,60 por cota para os seus investidores.
e o último pagamento foi efetuado aí no dia 14 de abril. Então, abrindo aqui o relatório gerencial referente ao mês de março de 2025, você pode ver aqui que o fundo ele não cobra taxa de performance, e isso é um ponto bem positivo aí para você cotista. E ele é gerido aí pela Hedge, né, uma gestora aí de fundos imobiliários muito boa. E ele é um fundo imobiliário bem antigo, né? Foi criado em 2006, ou seja, já passou por diversas crises no cenário macroeconômico. Aqui o gestor do fundo imobiliário também faz um panorama aí macroeconômico e também político. Ele também comenta da inflação nos Estados Unidos, desse cenário todo de recessão, né, de tensão do mercado bastante estressado. E aqui ele comenta que no mês de março de 2024, houve uma retração de 2,3%. Considerando o acumulado de 2025, o fundo imobiliário ele teve um crescimento nominal de vendas de 2% versus o mesmo período de 2024. E aqui o fundo imobiliário ele comenta que as vendas por metro quadrado aumentaram, dando destaque aqui para o Floripa Shopping, né, justamente por causa aí desse aumento de turistas estrangeiros aqui no nosso país durante o verão. Ele comenta que a vacância terminou em 5%, né, contra 6,5% em fevereiro do ano passado, ou seja, essa vacância diminuiu. E o resultado operacional líquido também aumentou em comparação com o mesmo período do ano passado. Então isso é um ponto bem positivo aí para o FII. Então o fundo imobiliário teve receitas imobiliárias de 18,6 milhões de reais. Outras receitas representaram aí 55,2 mil reais e ele teve despesas de 3,7 milhões de reais, ou seja, ele teve um resultado operacional de 14,8 milhões de reais, um lucro com operações de 3,6 milhões de reais e o resultado líquido foi de 18,5 milhões de reais e ele distribuiu para os seus cotistas 20,6 milhões de reais, ou seja, ele distribuiu um valor maior aí para os seus cotistas. Ele gerou um resultado de R$ 1,43 e ele distribuiu R$ 1,60. Aqui você pode ver que 79% aí do seu patrimônio está investido em imóveis, 14,3% em FIIs. Desses ativos todos, 94,3% são estratégicos, 2% são FIIs líquidos, CRIs e LCIs 3,1% e fundos de renda fixa 0,7%. E você pode ver que 86% dos ativos se encontram em São Paulo, 7% Tocantins, 3% Santa Catarina, Rio Grande do Sul 2%, Rio de Janeiro 1% e Mato Grosso do Sul também 1%. E atualmente a alavancagem aí do fundo imobiliário é de 11,5%, né? Uma alavancagem muito tranquila. E aqui são todos os ativos que esse fundo imobiliário investe, onde você pode ver a participação, área bruta locável, as operações, a inauguração, né, e a operadora aí desses shopping centers, né, Inclusive aqui com fotos aqui muito boas, né, bastante fotos aí para você. Tem aqui cada shopping center tem a sua vacância, né, os seus resultados financeiros, né, o fluxo de veículos. Tudo bem detalhado aqui para você. Eu gosto bastante desse relatório gerencial aqui do HGBS 11. Acho ele muito detalhado e bem fácil também de entender. E o último fundo imobiliário, porém não menos importante, de tijolo aí para você levar a longo prazo, é o BBIG 11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 6,97, seu dividend yield de 13,22% nos últimos 12 meses, seu P sobre VP 0,73, ou seja, 27% de desconto em relação ao seu preço justo, liquidez média diária de R$ 801 mil, e ele teve uma variação negativa de 22,04% aí nos últimos 12 meses. E analisando aqui essa cotação no último ano, né, você pode ver que ele foi criado no começo de 2024, então ele não tem aí um grande tempo aí de existência. Então é um ponto de atenção aí para você. E essa cotação ela veio andando meio que lateralizada até meados ali de outubro do ano passado, onde ela caiu bastante e agora vem se mantendo basicamente nesse mesmo patamar. Então ele é um fundo imobiliário de tijolo do segmento de shopping center. O seu número de cotistas ainda não chega a 30 mil.
O seu valor justo seria R$ 9,54. Então, olha só como ele está descontado aí no mercado secundário. Seu último rendimento, 8 centavos por cota. Sua vacância física é de 1,9%, é bem tranquila. E o seu valor patrimonial é de quase R$ 1 bilhão. Aqui você pode ver que a rentabilidade desse FII ela vem crescendo aqui ao longo do tempo, porém ele não tem aqui ainda 5 anos para a gente analisar. E os seus dividendos também são bem estáveis, e vem entregando aí bons dividendos para os seus investidores, sendo que o último pagamento foi efetuado aí no dia 15 de abril. Então, abrindo aqui o relatório gerencial do fundo, você pode ver aqui que ele é um fundo imobiliário recente, que foi criado em 24 de abril de 2024. Então, fundo imobiliário aí para você ficar atento. Ele tem apenas um ativo aí no seu portfólio, que é o Shopping Rio Sul. O principal ativo do portfólio registrou um crescimento de 17,4% nas vendas em relação ao mesmo mês do ano anterior. E aqui ele também descreve que o volume de cotas aí em março teve um aumento aí de 17,7 milhões e mais de 43 mil transações realizadas. Então é um fundo imobiliário aí novo, para você prestar atenção, para você estudar, analisar, ver se faz sentido aí para sua carteira de investimentos. Porém, eu peço que você tenha um pouco mais de atenção, justamente por ser, na minha opinião, um fundo imobiliário mais arriscado, por ele ter apenas um ativo ainda no seu portfólio. Ele já vai ganhar aí mais 2 ativos, eu já conto mais detalhes sobre isso. Mesmo assim, é um fundo imobiliário ainda muito recente. E aqui ele publicou aqui um fato relevante, anunciando a cessão de recebíveis imobiliários pelo BBIG 11 para captação de 240 milhões por um prazo de 10 anos, para fazer frente à aquisição dos shoppings Pátio Paulista e Pátio Higienópolis. Então, você pode ver que o fundo imobiliário ele vai ter mais 2 ativos aí no seu portfólio. E aqui nesse fato relevante, publicado aqui no dia 15 de abril de 2025, o fundo ele comenta que foi finalizado o processo de aquisição de participação dos shoppings Pátio Higienópolis e Pátio Paulista, nas proporções de 14,6% e 18,52% respectivamente. Então essa é a participação aí que o fundo imobiliário vai ter nesses 2 shoppings. Então a partir dessa data, o fundo imobiliário ele já tem mais 2 ativos aí no seu portfólio. Mesmo assim, são 3 ativos, não é um número aí tão grande de ativos aí no seu portfólio. Comparando aí, por exemplo, com o VISC 11, comparando com o XPML 11, é um valor de ativos muito pequeno. E aqui a gente pode ver que o segmento de shoppings é com foco nos públicos das classes A e B, em localidades com maior concentração de renda, ou seja, ele quer investir em ativos em shopping centers de um público com maior poder aquisitivo. Então, o fundo imobiliário ele gerou receitas em março de 11,7 milhões de reais, subtraindo suas despesas que foram de 539 mil reais. O fundo imobiliário gerou um resultado líquido de 11,2 milhões de reais, equivalentes a 11 centavos por cota, e ele distribuiu um valor de 7,9 milhões de reais, equivalentes a 8 centavos por cota. Então ele guardou uma gordurinha em caixa e isso é muito bom. Então a composição da carteira hoje do fundo imobiliário é 67% investida em shopping center, 23% em títulos públicos e 10% em CRIs. Porém, agora com essa nova aquisição, esse valor aqui vai mudar. Então, no próximo relatório gerencial, a gente vai ver aí como que vai ficar essa distribuição aí da carteira do fundo. E aqui você pode ver o Shopping Rio Sul, as instalações aqui desse shopping. É um shopping aqui já batendo o olho, você pode ver que é um shopping destinado para um público com mais cascalho aí no bolso. Então esse é o foco aí desse fundo imobiliário. E aqui você pode ver que a maioria aqui dos segmentos, moda, joalheria, saúde e beleza, alimentação, a maioria aqui, acho que todos eles tiveram aqui um aumento de 2024 para 2025.
Então, fundo imobiliário aí para você prestar atenção, né, para você não investir aí em uma grande concentração aí do seu patrimônio nesse FII, até porque é um fundo imobiliário muito recente e também é um fundo imobiliário aí com poucos ativos aí no seu portfólio, mas nem por isso deixa de ser um fundo imobiliário atraente aí para você estudar, analisar e investir e levar aí para o longo prazo, sempre pensando no longo prazo e sempre pensando aí na sua diversificação aí de carteira para você diluir o risco. Agora tem um ponto positivo ali que ele vai adquirir mais 2 ativos, né? Já adquiriu, isso é muito bom aí para o FII. Então esses são os 5 fundos imobiliários aí para você investir, para você levar o longo prazo e nunca mais vender, né? Claro, se a gestão aí continuar fazendo um bom trabalho. E me conta aí nos comentários qual desses FIIs você já tem aí na sua carteira. Escreva aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal FIIs com Neto Pereira se você ainda não é inscrito. Ative as notificações, deixe seu like se você gostou desse vídeo. E se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui no final esse vídeo sobre a subscrição do GGRC11, todos os detalhes aí para você. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.